Boa noite, gente. Já estamos ao vivo. Vamos aguardar mais um pouquinho para as pessoas entrarem aí, os nossos convidados. Gente, vamos compartilhar essa live. Nos mandem perguntas aí em inbox, né? Que vamos selecionar algumas para responder ao vivo. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, todo mundo entrando. Já vamos começar. Damos mais um tempinho para os outros convidados chegarem. Vamos falar aí um pouquinho sobre a LGPD e sua importância nas pequenas e médias empresas. Essa iniciativa é da JL Parente Contabilidade, juntamente com a Somax, né, para agregar conhecimento aí para os nossos clientes, os nossos amigos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Só mais um pouquinho, a gente já inicia. Espero que todos tenham bastante perguntas aí. Boa noite. Os nossos convidados já estão preparados. Estamos só aguardando todos chegarem. O time da JL Parente Contabilidade está aí, todo mundo nos vendo, nos assistindo. Tem perguntas, inbox, que durante a apresentação, né, nós vamos selecionar algumas perguntas para estarem respondendo. Então, aproveita todo mundo para tirar suas dúvidas aí sobre LGPD. Aproveita que a gente está com um time, assim, muito bom de especialistas. Vou adicionar os convidados aqui para a gente já dar início, tá, à nossa live, tá? Vamos falar um pouquinho aí sobre a LGPD e sua importância nas pequenas e médias empresas. Boa noite, Bruna. Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite. Perfeito, gente. Já está nosso time aqui completo, né? E aí nós vamos começar, então, a falar, né, sobre a nossa live, que é sobre a LGPD e a sua importância nas pequenas e médias empresas. E eu começo me apresentando. Para quem não me conhece, né, me chamo Bruna Vitor Durães, sou contadora, atuo há 6 anos na área contábil, né, na área de contabilidade. Trabalho hoje na JL Parente Contabilidade, né, sou analista fiscal. Essa empresa está aí no mercado há 31 anos e nós estamos aqui, né, para trazer um pouquinho mais de conhecimento para os nossos clientes, os nossos amigos e para todos aqueles que querem realmente estar aprendendo ali um pouquinho mais sobre a LGPD. E junto aqui comigo, né, tá meu amigo Alan Andrade, fundador e CEO da Somax, especialista em soluções corporativas de TI, gestão de TI e venda B2B, com mais de 22 anos de experiência. Seja bem-vindo, Alan. Legal, Bruna. Quero te agradecer aí pelas palavras e dizer que acho incrível essa iniciativa da Parente Contabilidade de levar conteúdo para todos os clientes sobre um tema tão importante, né? Meus parabéns para vocês. Obrigada. Essa parceria não seria possível se não fosse com vocês, né? Valeu. Também aqui com a gente, encontro Damião Oliveira, né? Professor, trabalha com informática há mais de 25 anos, dos quais 2 deles voltados à segurança da informação. DPO, encarregado de dados da Somax Tecnologia, especialista em cibersegurança, consultor em proteção de dados, certificado pela ICSI em segurança da informação, da norma IEC ISO 27001,
membro da ANPPD, pelo Comitê de Segurança de Santa Catarina. Seja bem-vindo, Damião. Muito obrigado, Bruna. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com esse time, né? E espero que a noite de hoje possa ser de muito conteúdo, de muito aprendizado e que possamos realmente mostrar a importância da LGPD para as pequenas e médias empresas. Muito obrigado. Com certeza. E para completar, né, esse time de feras, a doutora Caroline Udério, advogada. Ai, desculpa, se eu falei o seu nome errado, esse nomezinho difícil, me perdoa. Ela é advogada no escritório Melchior Advogados, exerce a profissão há 18 anos, especialista em compliance pela UFJ e consultora em proteção de dados, certificada pela Exim em segurança da informação, da norma IEC, ISO 1027.001, membro da Comissão de Compliance e Anticorrupção da OAB do Rio de Janeiro e da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, também da OAB do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, doutora Caroline. Obrigada, Bruna. Um prazer estar aqui com vocês. E tenho certeza que o nosso bate-papo hoje vai ser bastante produtivo, é um tema muito importante. E parabenizar vocês aí, né? A Somax e a JL Parente pela excelente iniciativa. Obrigada. Só time de peso aí, né, Bruna? Só time de peso, só fera, viu, Alan? Ô, Bruna, eu sei que você vai conduzir para a gente, né, o nosso bate-papo e me atravessando aqui na tua apresentação, eu trouxe um videozinho que te pedi autorização para a gente passar esse vídeo, que eu acho que vai ser muito importante, principalmente para quem está nos assistindo, ter uma visão mais ampla, né, do que é esse tema LGPD. Você me autoriza aqui a passar esse vídeo? Sim, lógico, pode colocar aí para gente, Alan. Legal. Então eu vou compartilhar a minha tela aqui. Vou passar o vídeo aqui, que eu acho que é de extrema importância para o pessoal entender um pouco melhor sobre o tema. Sim. Acho que está baixo, Alan, o vídeo. A produção baixo. Foi o melhor currículo que chegou para a vaga que a gente oferece. Tem uma ótima experiência. Mas nós não vamos fazer isso. Quem sabe? Essa cena não faz sentido. Para entender melhor essa história, teremos que voltar um pouco. Foi aí que eles me pegaram. O meu CPF serviria para rastrear tudo que eu compro ou deixo de pagar. Eu não tinha a menor ideia que as informações poderiam parar nas mãos do meu entrevistador. Você tem bastante experiência e é bem o perfil que estamos procurando. Foi o que ele me disse antes de não me contratar. Afinal, quem vai querer contratar uma mulher que pode estar grávida e ainda precisa mergulhar em mim? O Congresso está prestes a aprovar uma lei para o uso de dados pessoais por empresas e pelo poder público. Isso vai te proteger ou te deixar ainda mais desprotegido. Participe desse debate. Acesse direitosnarede.org.br.
Impactante, né? Muito impactante esse vídeo. É um alerta para todos nós, né? Exatamente, para a gente já começar a ficar um pouco mais inteirado sobre o assunto, ver a importância do assunto, né? E para a gente começar já, principalmente todos nós somos titulares de dados, a ter já essa preocupação, né? O que está acontecendo com os nossos dados por aí, né? Verdade. Ô, gente, agora que estamos todos devidamente apresentados, né? Vamos ao que interessa. Vamos falar sobre a LGPD e sua importância nas pequenas e médias empresas. Vocês que estão nos acompanhando, né, não deixem de curtir e convidem os amigos que sejam empresários, mesmo as pessoas físicas, né? Porque, como mostrou no vídeo, a LGPD não é só para as empresas, das contabilidades, Exatamente. das associações privadas, é para a nossa pessoa física também, né? Convidem os amigos, participem, mandem perguntas, pois no final nós vamos selecionar algumas delas para a gente responder aqui ao vivo, tá? E aí, vamos começar. Eu gostaria de fazer uma pergunta para Damião, né? O que seria a LGPD, Damião? Pode falar um pouquinho para a gente? Sim, com certeza, Bruna, com certeza. Esse vídeo que acabou de ser passado, ele é bem impactante. Todas as vezes que eu assisto esse vídeo, ele me remete a uma questão bem clara, né? Que é a nossa privacidade. A LGPD, ela é uma lei que foi criada com o intuito de cuidar da privacidade dos nossos dados, né? Ela foi criada para cuidar, proteger e, de uma forma transparente, né, ser informado tudo aquilo que acontece com os nossos dados. O porquê, aonde é guardado, com quem ele é compartilhado. E aí a gente vê bem claro nesse vídeo que as informações, elas podem circular das mais diversas formas, sem o mesmo que a gente dê consentimento. E uma das primícias, né, da LGPD é o consentimento, é você saber o que fazem com seus dados. O nosso bate-papo aqui, nessa noite, a gente vai procurar falar exatamente da forma mais simples possível, de uma forma objetiva, né, sem muito juridiquês, né, para que todas as pessoas, sejam elas donos de empresa, sejam elas titulares de dados, mas que elas realmente possam saber o que é LGPD. Então, é uma lei que foi criada em 2018, né, e passou esses dois anos, na verdade, em vacatio legis, né, e ela foi, realmente entrou em vigor agora, no dia 18 de setembro de 2020, desse ano, né, e ela tem essa finalidade, não só de estar protegendo as informações dos titulares de dados, mas também está movimentando o comércio, movimentando a evolução comercial do Brasil, elevando o país para um outro patamar, que é a finalidade dupla da LGPD. A OCDE, né, o Brasil, ele foi convidado a participar da OCDE, mas para isso eles impuseram, né, que o Brasil tivesse uma lei de proteção de dados, assim como acontece em vários países do mundo. Então, a doutora Carol, por exemplo, ela pode nos elucidar de uma forma assim um pouco mais jurídica, né, essa definição da LGPD e o que é LGPD aí para os nossos participantes aí, para as pessoas que estão na live. Como o Damião já colocou, e ele colocou muito bem, né? A lei ela vem para proteger realmente os dados e com isso resguardar a privacidade, né? E só complementando o que ele falou, na verdade não se trata de algo novo, porque a LGPD, embora seja recente, a questão da proteção de dados, da privacidade, isso é tratado em outras leis, como o Código Civil, o Código de Direito do Consumidor, o próprio Marco Civil da Internet. Então, o que a LGPD fez foi sistematizar e normatizar a questão numa única lei. Sim, e eu acho isso interessante, assim, o que a doutora falou, porque muita gente tem essa impressão, né, de que é algo novo, está começando agora, inventaram moda nessa pandemia.
Que é muito isso que a gente fica ouvindo por aí, né? E na realidade Exatamente. é algo que está sendo melhorado e implantado agora de uma maneira mais fácil, melhor, específica, mas já é uma coisa mais antiga, né? Você colocou muito bem, é uma lei específica, porque antes dessa lei específica já existiam outras leis, diversas leis esparsas, setoriais, tratando de questões relativas à privacidade. A LGPD veio para tratar de uma forma mais aprofundada e geral, específica. Né? Sim. Então, vamos continuar. O Alan quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que, como a gente está com um time de peso aí, né, eles apresentaram muito bem aí, falaram muito bem. Eu acho que se eu fosse acrescentar alguma coisa, né, falar do tempo ali, eu diria só que é importante a gente falar que a lei já é de 2018, né, e só agora entramos sobre vigência dela, mas a Somax ela já vem se preparando para esse momento que nós estamos vivendo há quase esses 2 anos aí, né? Então, é uma empresa que já veio buscando conhecimento, fazendo as certificações para esse momento que a gente está vivendo agora. Enquanto muitas empresas só despertaram agora, vocês já vêm pensando nisso desde da publicação da lei lá em 2018. Muito bacana isso. Exatamente, doutora. A gente, na verdade, teve essa preocupação, né? Sempre foi uma preocupação da Somax ficar antenada e dar todo o suporte para todos os nossos clientes, né? Quando a gente ficou sabendo da lei, a gente pensou, né? Fizemos uma sala de guerra aqui e falamos, não, isso aqui é algo que a gente realmente pode agregar, né, aos nossos serviços. Então, vamos trazer isso para dentro do nosso portfólio e vamos começar desde agora a trabalhar em cima disso. E aí a gente veio desenvolvendo técnicas, métodos, né, conceitos e ferramentas para esse momento agora. Gente, vamos aproveitar que chegou outras pessoas aí, vamos curtir a live, tá? Vamos mandar perguntas e no final a gente vai responder algumas perguntas ao vivo aqui, tá? E doutora Caroline, aproveitando, vou direcionar uma pergunta para você. Algumas empresas, elas sempre perguntam, né? E outras afirmam que tem advogado ou que o jurídico da empresa já está vendo a questão dessa lei. Somente a parte jurídica resolve? É muito importante essa pergunta que você fez, Bruna, pelo seguinte, não, já respondendo de cara, não resolve. Só o jurídico não resolve, só o advogado não resolve, só o compliance não resolve e só a tecnologia também não resolve. A importância dessa pergunta é para demonstrar que, na verdade, o processo de adequação ele vai envolver todas essas áreas, né? É um processo multidisciplinar, porque para se adequar, exemplificando, a empresa, por exemplo, vai precisar revisar seus contratos, adequar com cláusulas de privacidade, de proteção, entre outros aspectos legais que a lei traz, mas ela também vai precisar, por exemplo, de ferramentas, né? Vai precisar da tecnologia para se blindar. Por exemplo, fazendo backups, o Damião e o Alan vão poder falar um pouco melhor sobre essas medidas, mas firewall, enfim, uma série de medidas que envolvem tecnologia precisariam ser também implementadas. Então, na verdade, essas áreas, elas se complementam, né? O jurídico, o compliance, as áreas tecnológicas. O que eu quero demonstrar com esses exemplos é que a LGPD traz exigências que, para serem cumpridas, vão demandar a atuação de todas essas áreas. E eu ainda complementaria, doutora Caroline, o próprio time interno, né, das empresas, né? A gente aqui até costuma muito falar com os nossos clientes que a LGPD ela também é uma mudança de cultura, né? Porque parte para dentro da empresa, né? Então, algumas coisas, algumas práticas, né, que hoje algumas empresas têm, que vão precisar ser refeitas, né, para deixar isso de uma forma mais eficiente. Então, além de toda essa aquisição de ferramenta, né, o apoio jurídico para fazer o compliance, precisa muito também do entendimento do apoio do time interno, né, a empresa toda, como um todo, né?
A empresa vai precisar fazer treinamentos dos seus funcionários que lidam com dados, porque a gente sabe também que com as ferramentas muito pode ocorrer um vazamento, mas o que se espera é que ela tente mitigar ao máximo. E um grande fator também que corrobora aí com o vazamento de dados é o fator humano. Então, é importantíssimo que a empresa invista em treinamentos dos seus funcionários, que lidam com dados, para que eles também, para que seja formada uma cultura, né, de proteção de dados dentro da empresa. É fundamental isso que você falou. Perfeito, sim, exatamente. Assim, só agregando um pouquinho também, eu acho que, igual vocês falaram, rever treinamento dos funcionários, também rever processos, né? Exato. Dentro das empresas. Exato. Processos. Eu costumo dizer, né, eu amo essa frase, né, que não existe bala de prata para LGPD, né? Sim, verdade. Não existe uma solução única para LGPD. Você falou bem, Bruna, sobre processos, revisão de processos. Eu tenho um amigo que falou uma frase para mim que a LGPD ela não é tudo isso que falam, mas é menos complexo do que dizem, né? E só a questão de você conseguir, com o seu time, rever processos dentro da sua empresa, processos de como você coleta, de como você guarda, de como você descarta dados pessoais, já é um grande passo, já é o que está previsto na lei. Então, o conceito, né, da LGPD, uma das premissas da LGPD, como eu falei lá no início, é a transparência, né, e essa transparência precisa ser efetiva. A gente costuma dizer que é do porteiro ao presidente, do P ao P, né, não tem jeito. Então, o porteiro ao presidente, ele precisa estar realmente em conformidade, mudando hábitos, mudando os conceitos e aquilo. Complementando o que a doutora falou, ela como advogada... quantos anos mesmo, doutora, a senhora é advogada? Há 18 anos, mais ou menos. Formei em 2002. 18 anos na profissão, advogando, e assim, ouvir de uma profissional do direito, de uma operadora do direito, que somente a parte jurídica não resolve, com certeza faz com que a gente pare para pensar, poxa, eu preciso mudar realmente processos, eu preciso implementar ferramentas, eu preciso mexer com segurança, com cybersecurity. Então, é importante, é fundamental a gente estar ouvindo uma palavra de uma pessoa que é profissional da área e sabe o que está falando. Verdade. Então, continuando aí, né, gente? Mais uma vez, batendo na mesma tecla, mas compartilhem a nossa live, curtam a nossa live, divulguem. E não esqueçam de nos mandarem as perguntas aí, que nós estamos atentos aqui às perguntas para responderem ela no final da live. Tá? Alan, agora perguntando para você. A área de TI, ela também está diretamente ligada à LGPD, né? E qual é o papel do TI? Como que essa área ela pode auxiliar nessa adequação? Legal, Bruna. Eu acho que a gente pode dizer que o sobrinho do TI está com os dias contados, né? Por quê, Bruna? Porque o papel do TI na LGPD, respondendo a sua primeira pergunta, é proteger de forma efetiva os dados que as empresas coletam. Veja bem, né? Proteger de forma efetiva. E respondendo a sua segunda pergunta, como essa área pode auxiliar, utilizando ferramentas corretas, ou seja, softwares, né? E também os profissionais dessa área precisam ter conhecimento amplo, né, em proteção de dados. Um time de especialistas mesmo, né, em diferentes áreas de TI vão conseguir auxiliar. As pequenas e médias empresas elas vão precisar amadurecer isso, ou serão extintas, tá? A gente precisa abrir os olhos para isso, né? O que justifica a minha frase inicial, o sobrinho do TI está com os dias contados. E essa maturidade
vai trazer mais resultados para as empresas. Eu posso falar centenas de exemplos aqui de empresas que contrataram a Somax e tiveram aumento de produtividade do trabalho e, consequentemente, melhores resultados. Sem falar que os donos, né, dessas empresas, esses gestores, passaram a ter dias mais tranquilos, né? Dito isso, fica claro a importância do TI no compliance da LGPD, até reforçando tudo o que a doutora Caroline apontou, o que o Damião falou, né? Então, está aí a importância desse conjunto, né, de pessoas, de processos, de ferramenta para fazer essa adequação. Isso, verdade. É verdade. E Alan, você falando assim que o tio, o sobrinho do TI, né? Talvez para muitas pessoas não entenderam o que você quis dizer, então eu vou explicar assim de uma forma bem simplificada, para que fique claro que nós não estamos aqui desmerecendo o trabalho de ninguém, o profissionalismo das pessoas que atuam nas empresas, nas pequenas e médias empresas. Mas a gente sabe que nas pequenas e médias empresas, realmente, quem atua ali no TI é o meu sobrinho, não, é o meu filho, né? Então, não tem aquele profissionalismo, né, que é trazido com empresas especialistas na área de TI, e essa falta de profissionalismo, né, a falta de adequação e de compliance diretamente ligado à área de TI pode trazer complicações lá na frente. Não é que o meu sobrinho é competente, ele tem faculdade em Harvard, sabe? Então as pessoas às vezes falam assim, não, meu sobrinho sabe, o meu irmão, o meu filho. Só que, na prática, não é bem assim. Hoje em dia, foi como você disse, as empresas, as pequenas empresas que não olharem para a área tecnológica, para a área de tecnologia, uma área estratégica e não custo, né? Porque as pessoas estão acostumadas a olhar, não vou pagar licença, vou usar pirata, né? Mas ela esquece que aquele conceito de utilizar software pirata pode trazer aborrecimentos. Quais tipos de aborrecimentos, Alan? Pode ter uma vulnerabilidade, conter uma vulnerabilidade naquele software pirata, a máquina dela ser invadida, divulgar dados, roubar dados do cliente. Agora você imagina uma contabilidade, por exemplo, falando especificamente de uma contabilidade, Alan, o que seria uma invasão de uma contabilidade? Os exatamente dados roubados. O meu exemplo foi para trazer, foi para exemplificar mesmo a questão da maturidade, né, que as empresas precisam ter com o departamento de TI delas, né? Então, até porque existe o efeito cascata, né? É importante a gente falar que assim, uma empresa, né, que está já em compliance com a LGPD, todos os fornecedores, parceiros, né, também precisam estar em compliance. E aí a gente fala assim, né, daquela empresa, daquele atendimento de TI, que o cara foi lá e pegou a máquina para conserto, né? Qual é a garantia? Colocou debaixo do braço, né? Qual é a garantia que a empresa vai ter de que esses dados não vão ser copiados, não vão ser vazados, né? Então, o meu exemplo do sobrinho do TI, né, foi para elucidar a maturidade que as empresas vão precisar ter daqui para frente. E aí, assim, só acrescentando uma coisinha que a gente vê muito em pequenas e médias empresas, né, que é muito importante, igual vocês estão falando aí, questão de TI, de tudo isso, o mesmo computador que a gente utiliza ali para guardar dados da empresa, às vezes é um computador que chega o filho, o sobrinho, o primo do patrão para acessar sites, para fazer tudo isso que acaba trazendo, né, igual você falou, uma vulnerabilidade dos dados que estão ali, né? Dos dados dos clientes, dos dados da nossa própria empresa mesmo, e pode acabar acontecendo um vazamento ali inesperado, né? De dados. Justamente por isso, que essa liberdade que tem de compartilhar ali, né? Com pessoas fora, digamos. A doutora Carol, por exemplo, né? A doutora Caroline, ela é profissional da área de compliance, né? Ela sabe muito bem o que é isso, o que é uma empresa realmente seguir normas e rígidas
e os impactos que isso pode causar. Numa situação dessa aí, por exemplo, Bruna, é muito importante que a empresa tenha uma politicazinha de acesso a sites, né? Enfim, hierarquizar, não deixar que se misture as coisas, porque ali é um ambiente profissional e aí, de repente, tem um parente, um filho que chegou e aí quer usar o computador. Não é muito adequado que seja feito justamente por conta disso daí que você está colocando, né? Pode ter um vazamento, a pessoa sem querer pode abrir um e-mail pessoal e ser vítima ali de um phishing, por exemplo, entre outras formas de invasão, e entre outras coisas, né? E outros cuidados, né? Como usuário e senha próprio, né? Para conseguir rastrear aonde teve o problema, também é bem importante. É isso que eu ia falar, que quando você não tem uma empresa, né, que te dá um suporte ali no TI, que faz toda uma fiscalização por trás ali do que a gente está fazendo, acontece uma coisa dessa, a gente não sabe nem o que aconteceu. Eu acho muito importante, né, as empresas ganharem essa maturidade, porque, ao meu ver, ou ganha essa maturidade, ou será realmente extinta, sabe? A lei vai engolir, o concorrente vai engolir, né? Então precisa realmente ganhar essa maturidade. E acaba sendo um benefício que a LGPD trouxe para dentro das empresas. Elas vão ter que se forçar a ganhar essa maturidade. E com isso elas se tornam mais competitivas, né? Porque é como você falou, se não se adequar, pode acabar sendo extinta, né? De alguma forma, ela vai acabar sendo... como é que eu poderia dizer? Ela vai acabar saindo do mercado, né? Ela não vai se sustentar no mercado. Exatamente. Fica competitiva, produtiva, o dono do negócio começa a realmente prestar atenção no negócio e para de perder tempo com problemas de TI, né, com resolver algo que ele poderia ter prevenido. Então, isso tudo é bem importante, né, essa maturidade. Sim. Então, vamos para uma próxima pergunta, né, Damião? Responde para a gente quais são os impactos, né, que essa LGPD vão trazer nas pequenas e médias empresas. Bom, Bruna, os impactos são vários, né? A gente pode enumerar aqui, né, vários impactos, mas o maior impacto, né, que a gente começou, inclusive, falando sobre ele, é a mentalidade, é a cultura. Né? Esse é o principal impacto. Não é porque nós somos pequenos, né, vamos pensar assim, eu sou uma microempresa. Eu não trato tantos dados assim. Não. A LGPD, ela não mensura o tratamento de dados pelo tamanho da empresa, o tamanho que eu quero dizer físico, tá, pessoal? E muito menos por quantidade de colaboradores. E sim pela quantidade de dados que é colhido, que é tratado, que é descartado, que é compartilhado. Ora, a gente sabe que no século 21 que nós estamos, né, o ano de 2020, o e-commerce, nos últimos 6 meses, né, devido à pandemia, ele cresceu 480%. Então, assim, as pessoas passaram a estar muito mais conectadas. O governo federal, desde de janeiro, ele sancionou uma lei que pudesse desburocratizar a abertura de empresas. Você é da área contábil, né? Você lida com abertura de empresas o tempo todo. Você sabe que agora, para abrir uma microempresa, 2 minutos, né? No sentido figurado, mas é bem rápido, é bem simplificado, né? Um microempreendedor, você sabe que seu CNPJ em 10 minutos você acessa o site da Receita. Então, assim, não é porque eu sou um microempreendedor, que eu tenho um pequeno negócio, que eu não vou precisar, né, me adequar à LGPD. Não. E a gente sabe hoje que existe o e-commerce, por exemplo, com 1, 2 ou 3 colaboradores no máximo, que trata, né, mais de 5 mil dados pessoais. Você imagina uma empresa que tem um faturamento não muito alto, né, a gente pode colocar assim,
mas que tem um cadastro lá de 5 mil pessoas, 5 mil titulares. Como tem indústrias, pequenas indústrias, por exemplo, indústria têxtil, indústria de qualquer área, né? Porque a gente sabe que na região, aqui em Santa Catarina, tem muitas indústrias têxtil, por exemplo. E aí tem as subindústrias, né? Que são as indústrias menores que prestam serviço para as indústrias maiores. Então, essas indústrias, por exemplo, elas podem até conter lá 100, 200 funcionários e não tratar tantos dados, né? Mas aquela empresa que tem 3 funcionários, ela trata mais dados. Então, cada caso é um caso, cada empresa vai ser impactada de uma forma. A LGPD, ela conforme a lei, no artigo 41, por exemplo, né? A doutora Caroline, ela pode esmiuçar a lei aí, porque ela sabe muito da lei. Sim. E assim, o artigo 41 diz que todas as empresas precisarão, né, nomear um encarregado de dados, né? Vai precisar nomear um DPO. E lá na lei não diz assim, a empresa A, a empresa B ou a empresa C. Ela diz, como é que ela diz lá na lei, doutora Carol? Ela fala que o controlador deverá indicar um encarregado pelo tratamento de dados. Ou seja, controlador é toda a empresa que controla dados, né? Então, assim, a lei não faz distinção se, pela letra da lei, toda e qualquer empresa, ela não faz distinção se a empresa A, B ou C é que tem que nomear. Ela diz que tem que nomear. Até, assim, quando a autoridade nacional estiver lá funcionando a pleno vapor, é possível, porque a lei traz uma brecha, que ela venha dispensar alguma categoria de empresa, enfim, da questão de nomear o DPO, mas nesse momento, o que a lei, até que isso aconteça, é que toda e qualquer empresa deve nomear o DPO. Mas é importante lembrar que não a NPD ela poderá dispensar a nomeação do DPO, né? Mas não a adequação. E assim, doutora, a gente sabe... Só um instante, Alan, desculpa, já te cortei 2 vezes. Tranquilo. É porque está aqui na mente, eu preciso perguntar à doutora Carol. A gente sabe, né? Eu também sou uma pessoa ligada à área do direito, e a gente, por questões até de conhecimento e de experiências anteriores sobre leis, a gente sabe que, por exemplo, uma contabilidade ela pode ser uma microempresa, tá certo? Sim. Beleza, sim. Microempresa. A NPD vai dispensar dela não possuir um encarregado de dados? Na minha opinião, eu acho que não, porque ela trata dados de outras pessoas, né? De outras pessoas, de outras empresas. Então, por exemplo, isso vai ser muito discutido ainda, né? A gente sabe que não tem como a gente precisar, mas, por exemplo, contabilidade, eu bato o martelo, eu faço uma aposta com qualquer um que não vão dispensar encarregados de dados. Não vai ter como. Porque até o critério que a lei traz é a questão do porte do volume. Então, assim, uma empresa que é muito grande, ou que seja muito pequena, mas que ela trata muito dados e dados sensíveis, eu acho que é pouco provável que a NPD venha dispensar, né? Como é que ele vai fazer com nomear o DPO? Exato. Como é que ela vai fazer, por exemplo, com os e-commerce, que geralmente tem estrutura enxuta, né? Tem 3, 4 pessoas no máximo, não gasta dinheiro nem com logística, tudo é terceirizado e pago pelo cliente, ou seja, não entra nem no fluxo de caixa, porque ela já tem parceria lá. Por exemplo, tem um web-commerce que funciona com o mercado pago, né, que já utiliza uma plataforma exclusiva de logística, e esses valores nem entram na contabilidade da empresa. Quer dizer, é bem enxuta a estrutura, e aí você acha que, por exemplo, essas empresas, essas pequenas empresas, esses pequenos negócios, não vão precisar de um encarregado de dados que verifique realmente aquela base de dados, se está saudável, se está sadia, se está realmente com os dados corretos, estão sendo protegidos, onde estão sendo guardados, não é mesmo, Alan?
Exatamente. E só fazendo mais um adendo aqui com tudo que vocês falaram, até a doutora Caroline usou ali o exemplo de dados sensíveis, né? Às vezes a empresa também não capta muitos dados, né? Não tem essa grande quantidade, mas pega dados sensíveis, né? Que são dados referentes à religião, peso, relacionado a alguma enfermidade, né? Dados de menores, por exemplo, né? Creches, escolinhas, vamos botar assim, uma escolinha que consegue atender um X número de alunos, né? Mas tem todos os dados, né? Tanto do aluno quanto dos pais. E dados de menores entram, né? Como uma preocupação maior. Então, a gente precisa realmente entender o negócio do cliente. E aí, respondendo diretamente a sua pergunta, Bruno, os impactos serão a mudança de cultura, a contratação de um DPO, a aquisição de novas tecnologias para auxiliar, né, nessa gestão e proteção de dados. Então, as empresas já têm que começar o planejamento financeiro dela, né, com esses valores. Isso não tem como fugir. Até porque o serviço de DPO, ele vai ser algo como se fosse uma contabilidade. Enquanto tiver o CNPJ ativo, vai precisar desse serviço, né? Então, esses são os impactos diretos que as empresas vão ter que ter, além de ter que fazer toda a adequação, né? Formulário de privacidade, consentimento, existe toda uma regra, os artigos que precisam ser cumpridos e esses serão os impactos diretos para cada uma das empresas. Isso mesmo. Gente, aproveitando, nós estamos recebendo as perguntas, tá? Continuem nos enviando aí, que a gente está anotando todos. Tá bombando, tá bombando. Exatamente. Doutora Caroline, quais são os cuidados que as empresas elas devem ter e por onde começar para se adequar? Então, Bruna, essa pergunta é muito importante. Eu vou começar respondendo a respeito dos cuidados, vou citar aqui pelo menos 4. Eu acredito que o primeiro cuidado que as empresas devem ter são com fórmulas mágicas, né? Eu vou conseguir adequar a sua empresa em 24 horas ou em uma semana. Então, assim, não é algo tão simples que você, num estalar de dedos, consiga estar com a sua empresa totalmente adequada, né? Isso é um processo que ele é demorado e é um processo contínuo. Então, você se adequou, mas aí você começou a coletar um outro tipo de dado, ou você agora está tendo uma outra atividade de processamento. Então, é sempre cíclico, né? Esse processo de adequação. Outro cuidado que a empresa tem que ter é com a questão da coleta dos dados, coletar os dados necessários àquele tratamento. Então, não coletar dados desnecessários para a atividade que ela está executando, não utilizar dados para atender finalidade diversa para a qual ele foi coletada. Deixa eu ver aqui. Questão do acesso, né? Evitar que pessoas não autorizadas tenham acesso aos dados, que era aquilo que a gente também chegou a falar e respondendo outra pergunta. Então, esses são apenas alguns dos vários cuidados que a empresa vai precisar ter, se atentar para se adequar. Com relação... Alguém quer falar alguma coisa? Não, pode falar que eu vou complementar aí, mas é algo que você citou que é fundamental, assim, tá aqui na cabeça, tem que falar. Você falou aí sobre autorização, né? Autorizar pessoas, né? Então, a gente vê aí em algumas empresas que tem alguns armários, por exemplo, armários sem chave, né? Ou com a chave lá no local. E aí, dentro desse armário, tem documentos que existem dados, né, pessoais. RH, por exemplo, né? Setores de RH em algumas empresas. Não, a mesa está lá com papéis, né? O Alan que gosta de citar esse exemplo, né, Alan? Uhum. Você poder ter o cuidado, né, e adotar a política de mesa limpa, né? Que na verdade, a gente aprende lá no curso de ISO 27001, né? Isso é uma prática, né? Que está lá na norma. Papéis em cima da mesa,
armário precisam ter chave, e a chave não pode ficar lá na porta do armário, é o que a gente mais vê, né? Empresas de TI, às vezes, ou então setores de TI dentro das empresas, com o REC, né, Alan? O REC, está lá o armário, o servidor dentro do armário, né? Dentro do REC. Sem proteção. Mas aí a chave está lá na porta do servidor. Ou então está trancado, a chave está trancado na chave, a chave não está lá, mas na sala dos servidores, por exemplo, pode entrar qualquer pessoa a qualquer momento, sem ao mínimo, né, sem a proteção mínima, que é controlar o acesso, quem entrou. Exatamente. E o Alan falou sobre rastreabilidade. Isso é uma maneira de você rastrear. Porque se tiver um problema lá na frente, como que você vai saber quem pode ter causado esse problema? Como que o dado foi vazado? De que forma que ele foi perseguido naquele momento, coletado, extraviado, roubado? E é importante dizer, Alan, também, né, só complementando aí, que os dados pessoais, de repente eu não falei lá no momento, a lei, a LGPD, ela contempla dados pessoais digitais, ou seja, no meio eletrônico que a gente conhece, né? Mas também os dados físicos, ou seja, em papéis, em formulários. E se você pegar o artigo lá na lei, na verdade ele fala digitais. Ele prioriza os dados pessoais que podem estar em qualquer meio, seja ele uma folha de papel, num currículo. A gente vê que as pessoas, às vezes, não têm o mínimo de critério para proteger currículos. A gente vê casos de empresas que pregam currículos que não serão aproveitados para poder enrolar produtos, né? Aconteceu esse caso, né? Eu não vou falar aqui o nome da empresa, mas se você buscar na internet, aí no Google, né? Ele com certeza vai mostrar. Quer dizer, aquele setor do RH, por exemplo, da portaria, recepção, pegava aqueles currículos, passava lá para o pessoal do RH para fazer a seleção, para fazer as entrevistas. Depois que passava aquele tempo, eles não descartavam de forma adequada. Eles pegavam e botavam esse papel, acredito eu, que podia colocar esse papel lá no lixo, sem estar serrilhado, né, micro-serrilhado, lá fragmentado, né? E aí alguém pegou aquele papel, vou embrulhar minhas mercadorias. E aí você chegar em casa com uma mercadoria embrulhada num papel branco, e quando você abre a mercadoria, está lá dados pessoais de pessoas, né, que você nunca viu, mas lá tem o telefone, às vezes as pessoas botam endereço, antigamente era mais comum, né, colocar CPF, dados de documento. Mas, por exemplo, empresas de transporte, por exemplo, de logística, eles sempre pedem para botar o número da CNH para eles verificarem que se a CNH está válida, se o cara não tem multa. Agora você imagina, você vai lá, leva o seu currículo para uma empresa e amanhã depois um vizinho seu, cara, tem o currículo aqui que eu recebi numa mercadoria embrulhada aqui tá teu currículo aqui. Então, o cuidado passa também, Bruna, por esse aspecto. Documentos físicos, cópias de documentos físicos precisam ser preservados. Não podem estar expostos ao bel prazer. E por isso que a LGPD foi criada, para disciplinar exatamente essas questões. Exatamente. Eu acho que o ideal é blindar a empresa de todos os lados, né? Então, vem a mudança de governança, né? Criar o assessment, que a gente chama, né? Que é qual o caminho, né? Que esse dado percorre dentro da empresa, onde que ele entra, quanto tempo ele fica, aonde ele fica armazenado, como ele é descartado, para que ele é coletado, né? Então, isso tudo são coisas que a gente vai fazendo durante o tempo, cada um deles tem um processo, uma etapa, né? E aí, pegando o gancho que a doutora Caroline citou bem no começo ali, né? Uma das recomendações dela, respondendo a pergunta da Bruna, cara, não existe bala de prata, não existe esse negócio de adequação em 24 horas, tá? Se a gente vem oferecendo isso, é impossível, não dá para fazer. Porque justamente por causa disso, tem um monte de ferramenta que a gente precisa usar, tem que entender o negócio da empresa, né? Fazer aquele levantamento de análise de risco setorial, cada setor, como é que trata as informações, para onde que vai. Então, tudo isso demanda tempo, né? Não dá para fazer de uma hora para outra.
Aí respondendo a sua segunda pergunta, tá, Bruna? Qual foi a pergunta? Por onde começar a se adequar, Por onde começar a se adequar, né? Tá, então, eu sugeriria o seguinte, aspectos visíveis, ou seja, dar o ar da adequação, como o Damião colocou aí, nomear, ou o Alan, agora eu não me recordo, nomear um DPO é fundamental, indicar o nome, o contato, colocar no site. Não basta estar se adequando, tem que parecer e ostentar que está se adequando, né? Criar um canal de comunicação do DPO com os titulares de dados, do DPO com a autoridade nacional, ter uma política de privacidade, dispor no seu site, né? Ou se não tiver um site, for uma empresa pequenininha e não tem um site, mas deixar fixado lá a política visível para que seus clientes vejam, as pessoas que visitem a empresa possam ver que ela tem, sim, uma política de privacidade. Transparência, então, né? A transparência, isso é fundamental. Outro aspecto que a gente já está colocando aqui é a questão da segurança da informação, então adotar tecnologias, e aí tem a ver com as áreas tecnológicas de TI, de segurança da informação, adotar tecnologias, fazer controle de acesso, ter um antivírus, um firewall, que mais? Política de backup. Artigo 46. Ir lá na lei e olhar o artigo 46. Do 46 até o 51, se qualquer pessoa leiga, né, que nem entenda de lei, vai pegar lá, eu faço até essa dica, artigo 46 a 51, a pessoa vai pegar lá, vai ler e vai falar, caramba, eu preciso fazer tudo isso aqui? Claro que precisa, está na lei, não tem como não fazer. Que não é tão simples, né? Demanda aí um esforço. Outro aspecto que eu considero importante é a questão das boas práticas e da adequação jurídica também, revisão dos contratos, o treinamento de privacidade, né? Adoção de boas práticas, políticas e protocolos, política, por exemplo, de retenção e eliminação de dados, a questão lá que o Alan e o Damião colocaram, a questão da política da mesa limpa. Então, assim, estabelecer essa questão aí de boas práticas e de adequação jurídica e a adequação interna também. Acho importante não esquecer da adequação interna, que é a questão aí do mapeamento, como foi colocado aí pelo Alan, né? Setorial, né? Como que cada setor trata aqueles dados, fazer o enquadramento da base legal, se está adotando a base legal adequada, criar processos e procedimentos, acho que foi a Bruna aí que falou de processo, registro dessas atividades de tratamento. Então, assim, esses são os pontos que eu considero mais importantes, mas a lei traz outros aspectos também. Sim. Perfeito. Gente, iremos responder as perguntas daqui a pouquinho, tá? Já estamos começando. Na realidade, essa pergunta foi até uma pergunta de um dos nossos convidados aí, né? Já respondeu um pouquinho essa pergunta aí. Uhum. Agora, Alan, oi. Tem algum software específico que auxilia na adequação da LGPD? Legal, Bruna. Um específico, não, tá? Como a gente já falou aqui um monte de vezes, né? Não existe uma bala de prata, né? Eu acho que é importante, né? Nesse momento, as empresas decidirem uma coisa: se vão ficar com o olho no risco ou se vão ficar com o olho no compliance. Como assim? Há pouco tempo atrás, ferramentas como que já foram faladas aqui, né, pelo Damião e pela doutora, ferramentas como backup nuvem, antivírus, segurança cibernética, VPN, CRM, ERP, entre outros softwares, eram adquiridos, né, pelas empresas como investimento e é de acordo com a operação. Mas agora deve ser uma estratégia prioritária. Agora existe uma regulamentação. E respondendo a sua pergunta, Bruna, esses que eu acabei de falar, entre outros softwares, são os que auxiliam a adequação. Foi assim exatamente que a JL Parente fez, né?
entendeu que precisava investir mais em tecnologia, entendeu que precisava se adequar à lei e teve a iniciativa lá atrás. Essa maturidade, né, da Parente, ela deve ser utilizada como exemplo. Parabéns para vocês, tá? E é muito importante que tudo isso seja bem entendido pelas empresas, né? Porque, igual a doutora Caroline começou a falar de novo, né? A lei é antiga, muitas empresas começaram a oferecer, né, esse tipo de serviço agora, né? E eu falei também lá no começo que a Somax ela já vem se preparando há muito tempo. Então, na nossa experiência, já fazendo o compliance de muitas empresas, né, a nível Brasil, não existe esse negócio de 24 horas, não existe um software único, não existe um trabalho a duas mãos, ou seja, contrata uma empresa e acabou. Esse trabalho tem que ser a quatro mãos, a empresa que foi contratada, junto com todo o time da empresa que contratou essa empresa, né? Então, todos esses parâmetros eles devem ser analisados. Sim. E assim, Alan, até de experiência própria nossa, né, que quando nós passamos por essa implementação, por essa mudança lá no escritório, é importante todo mundo saber, assim, que de início é difícil, toda adequação e toda mudança é complicada, mas a gente vai se adaptando, e é necessário, né? No início parece meio tumultuado, mas depois os processos eles ficam mais fáceis, né, tudo fica mais prático, mais essa mudança sempre traz uma resistênciazinha, né? Que a gente já está acostumados a fazer algumas coisas, né? E o Damião citou a questão da mesa limpa, né? É uma boa prática. Isso vai ser implementado, vai ser treinado, né? Vai ser orientado. Não quer dizer que você não possa ter uma folha de papel em cima da mesa, mas quando tiver, deixa no mínimo ela virada para baixo. Sabe? Não deixa o conteúdo virado para cima. E assim que você acabar de usar essa folha, guardar no local seguro, fazer o descarte adequado. Então, aí começa a vir essa mudança de cultura, essa mudança de comportamento, né? Por isso que eu falo que é um trabalho feito a quatro mãos. Alan, desculpa te interromper, só para acrescentar, às vezes uma simples fragmentadora, cara, dentro de um escritório, dentro de um setor de RH, resolve. Sim. Exatamente. Digitaliza o que você precisa digitalizar, faz um backup, de preferência joga isso em nuvem, é o lugar mais seguro que existe hoje, está dentro do compliance, né? E fragmenta aquela fichinha. Joga na fragmentadora. Acaba com ela. E esse caminho, né, ele precisa estar claro dentro das empresas, né? Entrou por aqui, foi feito isso, armazenado aqui, e o descarte foi assim, né? A gente até pegou um caso aqui bem emblemático, né, Damião? De um cliente que ele tinha muita ficha de cadastro e ele botava aquilo tudo numa sacola e pedia para uma pessoa queimar, né? Daí o Damião perguntou assim, tá, mas ele queimou? Sim. Você tem vídeo dele que queimou? Não. Ele te falou que queimou? Sim, mas como, assim, sabe? Então, a gente até recomenda, assim, na hora de fazer a fragmentação, faz um videozinho curto e armazena junto na pastinha daquele cliente ou daquele usuário, entendeu? Mostrando tudo isso, tendo a clareza, porque a LGPD, ela veio fazer isso, né? Falar para as empresas que elas precisam ter clareza no tratamento de dados, né, dos titulares. Transparência, né? Então, porque fica na autoridade, né? Vamos ter clareza com isso. Nesse caso específico, inclusive, Alan, eu questionei ele exatamente isso, porque é um volume muito grande de informação, de pessoas físicas, e que, na verdade, assim, antes, né, há anos atrás, há 20 anos, vamos colocar 20 anos atrás, que aí a pessoa se remete a um passado realmente bem distante. As pessoas, né, o crime cibernético é o que muitas pessoas pensam, né, que é coisa nova. O crime cibernético, o Alan já é um pouco, né, ele já tem experiência também na estrada, eu estou na área de TI há apenas 25 anos, né? Então, se eu colocar aí há 20 anos atrás, o crime cibernético já existia. Só que o modus operandi era outro. Hoje, eles se modernizaram, na verdade. Então, antes dele tacar fogo, ou antes dele
fragmentar lá. Se ele pegou aquela informação e vendeu para alguém, digitaliza tudo isso aqui para você mandar mala direta, para você... O teu cupom tinha CPF, endereço, telefone, e-mail, quer dizer, um cadastro completo. Então, se o cara que presta serviço para ele não tiver o compliance dizendo, tem um termo aqui de confidencialidade, e isso passa muito, né, pela área da doutora, que pode falar mais sobre isso, né? Mas o que eu vejo, o que eu vi naquele momento foi exatamente isso. Você não tem clareza para poder determinar que as informações daquele cupom foram realmente excluídas. Que a finalidade, né? Porque a LGPD tem uns princípios, né? Então, se a finalidade dele era o quê? Para fazer o cadastro, para fazer o sorteio, tal. E se aquela finalidade foi desvirtuada no caminho do descarte da informação, como que ele vai comprovar que não foi? Não, mas eu confio nele. Confia? Tem algum documento dizendo que ele fez isso? Ou que ele se responsabiliza a partir daquele momento? Não tem. Entendeu? É muito importante documentar, né, Damião? Documentar tudo isso para criar evidências para lá na frente ter como se defender, né? Na hipótese de vazamento, de algum incidente. Exatamente, esse caminho tem que ser mapeado, né? E, Bruna, só para deixar a minha resposta mais completa, né? Que você me perguntou se existe um software específico, e aí eu falei de um monte de software, né? De segurança cibernética, de backup, antivírus, o pessoal deve estar com alguma dúvida assim, né? Poxa, eu tenho que proteger os dados, né? Que a minha empresa coleta, mas o que tem a ver segurança cibernética, por exemplo, com isso, né? É uma boa prática, e o que a Somax tem feito com muito louvor, com muito sucesso, é blindar a empresa de todos os lados. Então, quando a gente fala de segurança cibernética, não adianta, né? Você pegar essa fichinha, digitalizar ela, colocar no teu servidor, no teu backup em nuvem, e aí você não tem nenhum tipo de proteção, e aí vem um hacker, igual o Damião falou, acessa o teu sistema, né? E pelo teu sistema ele consegue acessar o teu backup na nuvem, criptografa aquilo tudo, sequestra aquilo tudo. Então, aí que está a importância, né, das ferramentas. É proteger, blindar mesmo a empresa de todos os lados, sejam nos meios físicos, nos meios digitais. Então, a importância da aquisição, né, dessas ferramentas e da maturidade das empresas entenderem que elas precisam realmente investir em tecnologia para ficar com um compliance mais seguro, né? Quando a gente fala mais seguro, eu acho que tanto a doutora Caroline quanto o Damião vão concordar comigo que, assim, não existe eficiência 100%, né? Por quê? Porque a gente trabalha com fator humano. Fator humano, exatamente. Fator humano. Pode ter uma pessoa que, cara, caia numa tentação de vender um banco de dados. Isso pode acontecer. Só que a empresa, ela tem que ter tido, né, todas as preocupações, ela tem que ter se protegido de todos os lados, porque quando houver uma apuração, ela fica numa situação muito mais confortável do que não ter tido nenhuma ação, não fez nenhum investimento. Aí vai ficar um pouco mais complicado, sim. E até serve de parâmetro para dosimetria, no caso da aplicação da multa, né? Perfeito, então, tipo, se você tem um programa, se você adotou as medidas, enfim, se você não ficou inerte, não foi negligente, isso vai ser considerado, sopesado pela autoridade na hora de aplicar a multa, né? A multa ou qualquer outra que seja a penalidade. A senhora pode até responder aí, doutora, essa pergunta aí da Priscila, né? O que acontece que não cumprir LGPD? Até porque estamos falando aí de sanções. De multa, né, sanções, então já emenda e já responde essa pergunta aí, então. Beleza. Então, quais seriam as sanções, né? Tá. O que acontece que a empresa não cumprir LGPD? A lei, ela traz lá no seu artigo 52, né, as sanções. Dentre elas, a advertência, a primeira sanção, que é uma sanção mais branda, né, que pode parecer inofensiva, mas é preciso destacar que a advertência ela vem acompanhada
da indicação de um prazo para que sejam adotadas as medidas corretivas. Então, quando a empresa recebe uma advertência, ela vai ser fixado um prazo para ela cumprir, adotar medidas corretivas e resolver a questão. E quando ela não faz isso pode gerar uma outra infração, né? Então, a advertência não é algo tão... É brando, mas tem essa carga, né? Você vai ter um prazo... Tem outro fator aí também, doutora, que eu acho que é o mais complexo, que muitas das vezes passa desapercebido, que a gente chama de publicidade, né? A empresa... eu vou falar. Mesmo sendo só, na verdade, advertida, ela vai lá para o portal, né? Como uma empresa que não é idônea, né? Relacionada ao tratamento de dados. E eu acho que a senhora pode até complementar aí. Não, eu ia falar da publicização da infração mais à frente. Era isso que você ia falar, não era? Isso, exatamente. Então, essa é a advertência. Depois da advertência, a lei também elenca como sanção a multa, que é a multa por infração, chegando aí a 2% do faturamento, limitada a 50 milhões. A multa diária, também pode ser fixada uma multa diária. Mas, para mim, acho que o pior é o que o Damião estava colocando aí, a questão da publicização. Porque uma vez que é apurado, certificado que houve realmente uma violação de dados, isso é publicizado. E aí isso vai trazer, eu acho que muito, muito pior do que doer no bolso, né, com a questão da aplicação de uma multa, são os danos indiretos, como a perda do valor da marca, impacto na confiança do cliente naquela empresa, dos investidores, a desvalorização de ativos, perda de contratos, né? A questão também de pode ocorrer ações indenizatórias contra a empresa em função daquele tratamento. Então, assim, é importante lembrar, a senhora tocou num ponto legal aí, que é o seguinte: a gente está falando de sanções, ou seja, quem sanciona são os órgãos competentes. Mas, além das sanções dos órgãos competentes, que é a ANPD, tem os processos cíveis, que podem ser... E aí... Não só cíveis, como administrativos também. Podem surgir processos cíveis, administrativos, enfim. Então, tudo isso é muito pesado, sabe? Às vezes pensa, só uma advertência, então só uma multa. Não é só isso, tem outras questões além da multa, além da advertência. É que as pessoas focam só no valor, né? Os 50 milhões, é 2% do faturamento. 2% do faturamento, 50 milhões. Eu acho legal a gente ter áreas diferentes, né? A doutora que é do jurídico, a gente que é aqui do compliance e do TI, né, Damião? Porque, assim, ela falou que a coisa que ela acha pior é essa exposição, né? E todos os processos que pode vir, assim. Ainda tem um outro detalhe, que é o bloqueio, né, do banco de dados. Né? Então, levando mais para essa parte, assim, de dados que a gente trabalha muito, né? Imagina uma empresa, vamos pegar de novo o exemplo de uma contabilidade, sem nenhum dado para trabalhar. Tendo chegar ali nos primeiros dias do mês para fazer a folha de pagamento de um monte de empresa e não ter acesso a esse banco de dados. Né? Você imagina isso. A empresa fecha. Duas formas de sanções que impactam o negócio de forma indireta e podem significar a paralisação da operação e perda do ativo, justamente o bloqueio, que é o que você está falando, o bloqueio de dados referente à infração e a eliminação, exatamente isso. Exatamente. E aí você pensa comigo, né? Uma multa, você tenta recorrer, você tenta parcelar, você tenta pagar, mas a exposição da sua empresa, né? A perda do valor da marca, igual a doutora Caroline muito bem colocou. Né? Isso. E a perda desse banco de dados, né? Você começa a perder cliente, né? E quem que paga a conta hoje, a gente sabe muito bem que é o cliente.
o nosso foco tem que ser sempre no cliente, né? Então, pô, o cliente vai continuar com uma contabilidade que deixou ele na mão, que teve todo um caminhão de problemas para fazer a folha de pagamento dos colaboradores, que pagou juros em algum imposto porque não chegou em tempo hábil, né? Então, esses clientes vão começar a ir embora, sabe? Eles vão começar a ir embora. Sim. Então, o pagamento da multa realmente é o mínimo. E é engraçado, tá, que 90% das pessoas que nos procuram vem com uma pergunta assim, ó, quanto que é para fazer o compliance e quanto que eu pago de multa se eu não fizer, né? É o que tem na visão deles, assim. Aí quando a gente começa a levar conteúdo, olha, a multa vai de tanto a tanto, igual a doutora falou, né? Mas você tem esses problemas aqui. Aí a pessoa, caramba, não, então realmente eu não tenho para onde correr, é melhor me adequar. E hoje, nesse primeiro momento que a gente está vivendo, a gente também passa isso muito para os nossos clientes, que a LGPD, ela é um carimbo, né, um selo de competitividade. Ela está agregando valor ao negócio. Então, uma contabilidade igual a Parente, né, que saiu na frente já com compliance, investindo em tecnologia, ela já está um passo à frente de qualquer outro concorrente, né? Então, isso tudo precisa ser levado em consideração na hora de realmente ficar com aquela visão que eu falei. Vai ficar com a visão no risco ou vai ficar com a visão no compliance, né? Qual caminho a empresa vai seguir? Exatamente. E outra sanção também... Peraí, calma aí. Quê? Desculpa, interrompi, doutora Caroline. Não, só ia fazer uma breve complementação na questão das sanções, que é a proibição total ou parcial do exercício das atividades relacionadas ao tratamento. Ainda tem isso. Tem isso também. É praticamente fechar a empresa. Pode fechar a porta e vai perder os clientes todos. Tem que ter responsabilidade com dados pessoais, a verdade é essa. Responsabilidade. Temos aí uma outra pergunta aí, né? Quem quer responder essa aí? O Alan é o cara do marketing, né? O Alan é o cara do marketing para responder isso aí. Vai impactar todas as respostas, né, Janderson? Respondendo aqui a tua pergunta, vai impactar todas as empresas, né? Algumas empresas vão ter processos diferentes, por exemplo, principalmente uma agência de marketing, um departamento de marketing, vai ter que ter um cuidado específico, que a doutora Caroline já citou aqui, que é a redução da quantidade de informações que você precisa para capturar um lead, né, fazer um cadastro. Então, isso já é um impacto, né? Você precisa realmente pegar o nome, o CPF, o e-mail, o cargo, a empresa, o endereço. Precisa, realmente, precisa disso, ou você precisa apenas do nome, e-mail e telefone? Então, isso já é um impacto, né? O segundo impacto, principalmente para uma empresa de marketing, é ter os cookies, né, nos sites, onde vai estar gerando esses leads, os cookies de permissão, o conteúdo de privacidade, né, o consentimento, todos esses detalhes vão precisar estar muito bem organizados, né, para você diminuir, né, os seus problemas. E o impacto geral vai ser esse, vai ser a mudança de cultura, a contratação de ferramentas, a contratação dos serviços de GPO, a parte jurídica toda, olhar a documentação, contrato, né? Então, os impactos são iguais para todas as empresas, né? Tem uma diferençazinha ou outra para um segmento ou outro, igual você trouxe específico ali, o marketing, né? Mas todas as empresas vão ter impactos fortes aí. Até essa questão que você falou do cookie, eu tive conhecimento hoje que a Autoridade Nacional Espanhola, ela multou a Ibéria em 30 mil euros porque ela não disponibilizou no site a política de cookies. Exatamente. Tinha só o banner lá, mas quando tu clicava lá, não abria a política de privacidade nem o termo de uso. Só para vocês terem uma ideia. Né? Vocês podem entrar no site da Somax ali, né, que você vai ver lá o termo de uso e a política de privacidade ativa lá, bonitinho. Isso é responsabilidade minha, inclusive. Aqui na Somax a gente fala que casa de ferreiro o espeto tem que ser de prata, né? Não adianta a gente fazer a adequação dos nossos clientes e a gente pecar aqui dentro. Então, o exemplo começa aqui dentro. Tem uma outra pergunta ali do Mark Alan,
que eu acho que a gente já respondeu durante o conteúdo, né? Já acabamos levando essa resposta para ele. A Carla também trouxe uma pergunta para a gente. O que pode acontecer... Eu gosto de falar sobre o WhatsApp. Eu amo o WhatsApp. Então, começa, Daniel. Cai para responder a Carla. Então, vamos falar sobre o WhatsApp. É uma ferramenta que eu uso há bastante tempo. Ela é bem rápida, né? Ágil. Então, tem dois problemas, né, com o WhatsApp. O primeiro deles é por exemplo, se for para trabalho, né, para trabalho, é você utilizar a versão correta, a versão business, né, porque ela tem uma segurança um pouco maior, né? Então, esse já é o primeiro passo. O meu WhatsApp é de trabalho, então você tem que desinstalar ou instalar a versão business, né? Porque parece que não aceita instalar por cima. Tem que tirar uma e botar outra. Então, esse é o primeiro ponto. Mesmo na versão business, por exemplo, você tem que ter um cuidado muito específico, né? Quando você passa fotos de documento, isso aí é muito complicado. Fotos de documento. Por exemplo, uma pessoa, um despachante. Vamos pegar aqui um serviço de despachante. O despachante está lá falando, né? Não, a gente precisa fazer a vistoria do carro, ou então a CNH. Então, ele vai passar a foto do documento do carro, vai passar a foto da CNH. Pronto, já tem a vida do cara. E aí a questão não é como você vai estar quem vai estar recebendo. É óbvio que quem vai estar recebendo é a pessoa que está te pedindo, que é o despachante, o funcionário lá do escritório, né? Só que se esse telefone, né, uma hipótese, se esse telefone for perdido, se esse telefone for hackeado, hoje no Brasil, a cada minuto são invadidos, acreditem, pessoal, pode buscar aí no Google, a cada minuto são invadidos mais de 200 aparelhos, mais de 200 devices telefônicos são invadidos. Agora você imagina. E aí, a informação, essa foto com essa CNH, ou com identidade, ou qualquer outro tipo de informação, for vazada ali pelo WhatsApp por alguém. Imagina, o histórico tudo, de toda uma conversa, e ali o cara coloca CPF, conta bancária, enfim. O WhatsApp hoje, apesar de ele ser uma ferramenta muito boa, né, que traz muitos benefícios, é ágil e tudo, mas eu não recomendaria para algumas atividades. As fotos a gente vai lá e apaga, beleza, mas não sei. A prevenção, eu trabalho muito no foco na prevenção, né, Alan? Ô, Damião, eu acho que eu responderia para Carla o seguinte: Carla, o que eu recomendo para ti, tá? Primeiro, deixar duas coisas bem distintas, né? O celular é da empresa, ou o colaborador está usando o celular particular dele também para a empresa, né? Então, o que eu recomendaria? Um celular corporativo, a empresa comprou o aparelho, a linha da empresa, e aí, se é seguro ou não, não é seguro. O Damião trouxe uma estatística aí de invasão, mas a gente consegue deixar ele mais seguro, tá? A Somax, ela tem uma ferramenta, né, que a gente consegue fazer um monitoramento desse celular, consegue colocar regras nele ali, de tipo, desabilitar o Bluetooth para não ter transferência de dados via Bluetooth. A gente consegue habilitar e desabilitar o aplicativo só para o uso do trabalho, ou seja, acaba com aqueles joguinhos, acaba com algum app de relacionamento, essas coisas, para diminuir a quantidade de acesso, né, que possa ter, né, de um hacker, alguma coisa. Então, essa ferramenta que a gente tem, inclusive, o Damião citou de ser de um aparelho extraviado ou perdido, a gente consegue mandar um comando para, se ele estiver desligado, por exemplo, né, a gente manda um comando para, assim que ele for religado, em algum momento ele vai ser religado, ele se formata inteiro, né? Então, eu recomendaria isso. Um aparelho da empresa, e aí uma ferramenta dessa
para deixar ele em compliance. Porque se você tem um aparelho onde trafega dados, a gente sabe que, principalmente para uma contabilidade, o WhatsApp ele trouxe uma agilidade incrível, né? Eu preciso de uma certidão simplificada. Não, beleza, eu já estou te mandando aqui no WhatsApp. Às vezes o empresário, o dono do negócio está na rua e ele recebe no WhatsApp, já abre ali, já encaminha para ele quer. A gente sabe que isso trouxe uma praticidade, uma agilidade no serviço da contabilidade, por exemplo. Mas volta aquela questão da maturidade. Você pode continuar fazendo isso, mas faz a aquisição de uma ferramenta que blinde, né, a sua empresa para esse momento, para esse recurso, né? E a Somax tem essa ferramenta. Somax tem a ferramenta. Inclusive, eu mostrei essa ferramenta para a doutora Caroline. Ela ficou também impressionada. E porque você consegue ver também, no âmbito de colaboradores, por exemplo, você consegue ver onde o colaborador está, onde que ele esteve, se ele perdeu o celular em algum lugar, consegue ver, exatamente, consegue ver onde que ele passou e, de repente, ali procurar o aparelho. A ferramenta é fantástica. São quase mesmo. 2 anos se preparando para esse momento, pessoal. É muita ferramenta que a Somax tem. Brincadeira no tempo aí, não. Perfeito. O que tem mais de pergunta aí dos nossos... Quais são as áreas que sofreram os impactos dentro de uma empresa? Eu acho que ela quer dizer sobre setores, né? É isso? Sim, parece que sim, né? Doutora, quer responder essa? O Iago mandou uma legal também depois. Depois vamos responder uma do Iago aqui. Não, os setores são... Acredito aí, me ajudem a complementar, mas acho que o RH sofre bastante impacto porque ele lida com dados de funcionários, que são titulares de dados, muitas vezes sensíveis, porque, por exemplo, se a empresa coloca o ponto eletrônico, ela vai colher dado biométrico, para fazer exame de admissão, ela colhe dado de saúde. Então, acho que o RH ele sofre um impacto muito grande. E falando de pequenas e médias empresas, geralmente esse RH é terceirizado especificamente para quem? Para a contabilidade. Isso aí. E aí tem outros setores. Vocês querem complementar aí com outros setores? Setor comercial. Geração, captação, entrada direta de dados, né? Logística, né? A entrega, né? A entrega, Na verdade, eu penso que todos os setores que lidam com dados vão ser impactados. Então, está lidando com dado, vai ser impactado. E aí tem algumas empresas, alguns setores empresariais que vão ser mais fiscalizados, vão ser mais afetados, né? Igual a gente já citou, né? Clínicas, escolas, contabilidades, né? Que tratam muitos dados, e-commerce, né? Muita coisa. Outra pergunta bem interessante do Iago, né? Como será comprovado que a empresa garante a proteção de dados? Primeiro, por causa do contrato, né? Damião e a doutora vão me corrigindo aí. Mas primeiro com o contrato que você fez com uma empresa, contratando serviços de GPO, divulgando principalmente, isso inclusive está dentro da lei, tá? Artigo 41. O que a contabilidade parente está fazendo, por exemplo, está dentro da lei, né? Está fazendo o compliance dela e está divulgando isso para os clientes, para os colaboradores. Isso é bem importante, tá? Você começar a fazer isso. Aí vem aqueles detalhezinhos, né? Gerar um canal de comunicação entre os titulares de dados, a empresa e o órgão regulamentador, que vai ser a NPPD, né? Então, criar um e-mail, né? De PO, o domínio da empresa, isso também é importante. Então, com isso tudo, você começa já a mostrar, né? Tanto para os teus clientes, quanto para as pessoas que estão vindo nova, quanto para os teus fornecedores, que você já está tendo uma clareza com o teu tratamento de dados. Sim, deixa eu só interromper você um pouquinho, aproveitando aí, né, a brecha da sua resposta. Aproveita, Damião, se puder explicar para a gente um pouquinho melhor o que é o DPO, né, porque às vezes alguns dos nossos... a gente falou em DPO, né? A gente está falando o tempo inteiro de DPO e, assim, o que é isso? Bom, o DPO, ele é um profissional, né, na verdade, é mais conhecido, porque o nome DPO, ele está lá
na Europa, né? É uma nomenclatura de um profissional que é encarregado de dados, né? Que é o Data Officer Protection, né? Mas aqui no Brasil, a lei, né, doutora? Ele chama de encarregado de dados, né? Então, como o nome ficou um pouco feio, né, estranho, desmerecido, né? Ficou desmerecido o nome, né? Falando assim, e aí as pessoas, não, vamos chamar de DPO. Mas eu não tenho problema nenhum, eu sou encarregado de dados e estou aqui para proteger. Herdamos o nome europeu, né? Exato. E o encarregado de dados, na verdade, o DPO, qual a função do DPO que toda empresa precisa ter, que nós falamos lá no início, de acordo com o artigo 41? É um profissional, seja ele um colaborador da sua empresa, seja ele um prestador de serviço autônomo, ou seja ela uma empresa, né? Esse profissional, ele vai, além de fiscalizar, né, de implementar, de ajudar a empresa a estar em conformidade, ele vai ser o elo de ligação entre o titular de dados, o controlador, o operador e a Autoridade Nacional de Dados, que é a ANPD. Então, é o cara que vai fazer aquele meio campo ali, que vai falar com todo mundo, se reportando sempre ao controlador de dados, que, falando assim, de uma maneira prática, o controlador de dados seria a empresa, né? Vamos falar assim, né? O controlador é a empresa, então ele vai se reportar sempre à empresa, mas o perfil desse profissional vai ser um profissional totalmente autônomo, né? Transparente e com uma ética incrível, para que não haja conflitos de interesse, né? E o que a Somax faz, por exemplo, hoje, é exatamente isso, é prestar esse serviço de um DPO as a service. Por quê? Evita algumas questões que previstas no perfil desse profissional. Não ter um conflito de interesses, não é porque eu sou o DPO que o controlador pode falar o que ele quiser, determinar o que ele quiser no tratamento de dados, que a doutora pode complementar para mim aí, o seguinte, o DPO, ele tem uma função estratégica de fiscalização também, de informação. Ele precisa, se acontecer um vazamento, ou se tiver um procedimento incorreto que está sendo feito, ele precisa informar a Autoridade Nacional de Dados. Só que, provavelmente, se de repente ele for um colaborador, né, ou se ele tiver uma proximidade muito grande, possa acontecer um conflito de interesse, né, doutora? Sim. Complementando aí o que você falou, por exemplo, o DPO, ele também vai aceitar as reclamações e comunicações dos titulares. Então, se algum titular de dado quiser, sei lá, reclamar, quer eliminar um dado, enfim, tenha qualquer solicitação relacionada ao seu dado. E isso tem que passar pelo DPO, ele que vai prestar esclarecimentos e adotar providências. Ele também recebe as comunicações da autoridade, adota providências. Ele também desempenha o papel de orientar os funcionários e contratados da entidade a respeito das boas práticas, né, em relação à proteção de dados, entre outras questões, aí, como o Damião já colocou. Legal, perfeito. Isso é mesmo. Mais alguma pergunta? Iago, já respondeu a pergunta do Iago? Do Iago a gente já respondeu. Fiscalização. Como ocorrerá a fiscalização do cumprimento dessa lei? Bacana, Alisson. Eu acho que, nesse primeiro momento, o maior fiscal, né, os principais fiscais da lei serão os titulares de dados. Né? Isso que a gente consegue ver muito facilmente se a gente fizer uma rápida pesquisa no site Reclame Aqui. Eu acho que todo mundo conhece esse site. Digita lá LGPD, que você vai ver que só nos primeiros 30 dias sobre vigência da lei, inclusive eu fiz um post no nosso canal há bem pouco tempo agora falando sobre isso, tivemos mais de 500 reclamações, né, de titulares de dados para algumas empresas, né? Então, esses serão os maiores fiscais, tá? E a partir do ano que vem já, Alisson, vai começar a fiscalização pelo órgão regulamentador, que vai ser a NPPD.
né? Então, é importante a gente falar isso, porque muita gente está vindo procurar a gente e fala isso, né? Ah, mas a fiscalização e as sanções só vão começar ano que vem. Então, eu vou deixar para fazer a minha adequação ano que vem. Pessoal, é importantíssimo a gente ter clareza com relação a isso, porque assim, ó, hoje está fácil de fazer, né? Leva-se um tempo, não existe esse negócio de 24 horas. A Somax mesmo trabalha com entre 120 e 180 dias para fazer o compliance, né? Finalizar, que a gente fala, a parte de compliance não acaba o processo da LGPD, porque a LGPD, como a gente explicou lá no começo, é como se fosse um serviço de contabilidade, enquanto o CNPJ estiver ativo, vai precisar desse serviço, né? Então, outro diferencial é a questão do preço. Então, hoje as empresas conseguem trabalhar com um preço mais fácil para fazer adequação, porque a gente está coletando ainda as informações, algumas empresas estão vindo ano que vem, vai todo mundo ter que fazer, né? Aí vira a lei da oferta e da procura, cara, tem muita procura, eu cobro o valor que quero e vão precisar se adequar porque é uma lei. É melhor do que passar todo esse sufoco que a gente falou hoje, né? De lei, de dados. Isso aí, não, só um segundinho. Isso aí, ó, que você falou, é pertinente porque as pessoas ficam achando assim, aí volta a dizer sobre a bala de prata, né? Não existe uma bala de prata. Cada negócio é um negócio. Eu falei lá sobre o web e-commerce, falei sobre a indústria, né? A microindústria. E isso impacta em quê? Impacta exatamente no tempo, né? E aí não tem tempo hábil, não é assim, comprei a solução, estou em compliance. Não. A gente estima que dure aí de 4 a 6, tem empresas que podem durar até 8, tem empresas que podem durar 1 ano, né? Então, uma microempresa hoje, por exemplo, dependendo da atividade dela, ela vai durar 120 dias. Se for uma empresa, nós estamos falando de microempresa. Se for uma microempresa que tem aí um impacto um pouco maior, ela vai durar 6 meses, 180 dias. Mas então, eu acho que o mais impactante, Damião, é que assim, ó, qualquer titular de dados hoje já pode fazer uma reclamação, né? Inclusive para órgãos do consumidor, tipo o PROCON. Não, né? Sim, claro. Já pode expor a tua empresa no site do Reclama Aqui, no site porque a lei já está. Exato, porque a lei já está valendo. Não tem porquê. A gente tem um portal na NPPD, eu sou membro da NPPD, né, no nosso site lá da associação. Se você colocar lá /sanções, você vai ver as empresas que já tiveram sanções com base na LGPD, com base no Marco Civil de 2014 e com base no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor. Então, a lei, como a doutora falou lá no início da nossa live, a privacidade de dados, o direito à privacidade, não foi uma prerrogativa nova, ela já vem sendo falada, sendo legislada de muito tempo, né? Então, outras leis que hoje são complementares, que acabaram unificando e dando diretrizes, que é a LGPD 3709, ela apenas vai ser fiscalizada a partir do ano que vem pela autoridade nacional. Mas hoje qualquer um pode denunciar a qualquer órgão, Ministério Público, PROCON, enfim, onde couber denúncia, se for algo ilícito, com certeza a empresa vai ser notificada, não pela NPD, né, obviamente, mas pelos órgãos competentes, né, doutora? Era exatamente isso que eu queria complementar. Você acabou falando. Desculpa. Não, perfeito. Eu fiquei com medo de que não fosse falado isso e você tocou no ponto. Quando o Alisson perguntou como ocorrerá a questão da fiscalização, e aí o Alan falou, os titulares, né, a Agência Nacional. Mas aí eu fiquei com esse detalhe na cabeça, de que não só eles, né, mas assim, o Ministério Público,
órgãos de defesa do consumidor, o próprio PROCON, também vão funcionar como fiscalizadores, né? A gente até não tem, nós não temos ainda a Agência Nacional, mas já temos notícias de Ministério Público entrando com ação civil pública. Ministério Público de Brasília é um grande fiscal da privacidade de dados. Se você for lá no site do Ministério Público de Brasília, Distrito Federal, já tem lá um monte de extensão. Você vê a Cirela, né, aquela construtora, foi multada lá em 20 mil reais. Então, assim, porque ele usou, porque tem aquela questão também. Até o Alisson aqui está colocando uma outra questão, e eu vou até aproveitar e falar sobre essa questão, só para a gente encerrar, que a gente já está com 1h35 de live. Obrigado a todos vocês que estão aí acompanhando a gente, é muito conteúdo, é muita coisa, a gente vai fazer outras lives. Mas, só para complementar, não existe dado novo ou dado velho, existe dado. O dado está armazenado, ele precisa ter o consentimento. Se não tiver uma base legal, se não tiver uma finalidade específica, o Alisson, precisa ter o consentimento. Não é isso, doutora? Isso mesmo. Gente, então, para finalizarmos aí, né, vou fazer uma última pergunta para o Alan. Né? Alan, como que a Somax ela pode ajudar as pequenas e médias empresas aí a se adequar à LGPD? Legal, Bruna. Em nossa experiência, Bruna, sabemos que grandes empresas estão utilizando a LGPD e o ITI como parte estratégica do negócio. E esse é o trabalho que a Somax tem feito muito forte, implementar esses processos dentro das pequenas e médias empresas, né? Nós temos um time de especialistas em diferentes áreas, né, de TI e LGPD, e dessa forma garantimos a melhor aplicação de conhecimento em todas as áreas de TI e LGPD das empresas que contratam a Somax. Imagina só como será perfeito, né, se adequar na LGPD e junto ter um suporte de TI com as melhores soluções tecnológicas do mercado, tais como segurança cibernética, backup em nuvem, antivírus gerenciados e muito mais, né? Esse é um dos grandes diferenciais da Somax. Tudo isso que a gente falou, a Somax vem entregando, né? Eu já falei aqui pelo menos em 2 oportunidades que a Somax já vem se preparando de longa data para esse momento. Então, hoje a Somax realmente é uma empresa que está preparada para o momento que a gente está vivendo, né? E é importante a gente dizer também, Bruna, que nós temos clareza, né, que a área de tecnologia dentro das pequenas e médias empresas, elas operam com um orçamento muito enxuto, né? E aí vem outro ponto forte da Somax, que é entregar os melhores serviços e as melhores soluções do mercado com um custo baixo, um baixo custo, né? E aí, para finalizar, Bruna, para a gente não se alongar muito mais, eu quero finalizar com uma pergunta, tá? Uma pergunta para você que é empresário, uma pergunta para você que é executivo, você que é gestor empresarial. Qual é a prioridade da LGPD na sua agenda? Excelente pergunta. É o que todos têm que pensar aí, né? É verdade. É aquilo que a gente falou o tempo todo aqui, né? Vamos correr o risco ou vamos entrar em compliance, né? Vamos perder os nossos clientes ou vamos ter clareza no nosso tratamento de dados? Vamos sair na frente do concorrente ou vamos ser extintos, né? Tá tudo isso que a gente falou aqui nesse conteúdo hoje. Vamos pegar o exemplo aí da Parente, né? Saiu na frente, ganhou essa maturidade, né? Tá fazendo isso daqui, que eu acho incrível essa iniciativa, né, Bruna? Com você. Sim. Aí, o José também, a Carla. Sim, é uma iniciativa muito boa que a empresa teve, né? Realmente a gente está buscando se adequar a cada dia, né? Melhorar os nossos processos, melhorar os nossos procedimentos internos, para a gente cuidar com todo carinho, né? Com toda a devida atenção que merecem os dados dos nossos clientes, Perfeito. Das nossas empresas, se adequando aí à lei para não correr nenhum risco. Perfeito. Legal. É isso aí. Excelente. Então vamos aos agradecimentos, né, gente? Vamos lá. Damião. Bom, eu gostaria de agradecer muito aí a Contabilidade, né? Parente, Contabilidade, pela oportunidade de estar aqui levando esse conhecimento
essa pílula, né? A gente chama de pílula do conhecimento sobre a LGPD, não só para dentro da contabilidade, mas como também externando isso para os seus clientes. Agradecer a doutora Caroline, essa fantástica e eterna estudante do direito digital, do compliance, da LGPD. Essa menina é uma menina de ouro, realmente. Muito obrigado pela presença, obrigado pela oportunidade, Alan, também, de estar aqui conosco, trazendo o seu know-how de B2B, né, de marketing, da vida comercial. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco durante essa live. Nós que agradecemos. Eu gostaria de agradecer também ao Damião, ao Alan, à Bruna pelo convite. Fiquei muito contente de participar aqui com vocês e que venham outras. Legal. Eu quero agradecer diretamente a Carla, né, ao seu José, da Parente Contabilidade, por esse convite. Agradecer vocês aqui, Damião e doutora Caroline. Você, Bruna, que conduziu tão bem aí o nosso bate-papo, né? E a todos que nos acompanharam. Vou te chamar para o próximo. Com certeza. Tem assunto para falar em mais lives. Tem. Gente, muito obrigada a todos que participaram, né? Ao Alan e essa parceria maravilhosa com a Somax, né? Que venham mais e mais parcerias, ao Damião, a doutora Caroline. Vocês são fera, né? Eu acho que deu para engrandecer bastante e conscientizar bastante os clientes, aos nossos amigos, nossos colaboradores que estão aí assistindo. Gostaria de agradecer também todos aqueles que participaram nos bastidores dessa live, né? Tem toda uma equipe aí nos dando suporte, nos auxiliando. Nosso muito obrigada. Agradeço também ao seu José Luiz Parente, né? E a Carla pela oportunidade de poder estar aqui representando a empresa, né? Falando em nome da JL Parente, né? E agradeço a todos que participaram, todos os nossos clientes, todos os nossos amigos. Meu muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.